neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui, viajando vou pra terra do além, a estrada
Ouvintes amados, desprezar os tipos, os símbolos, significa desprezar o real, o verdadeiro, aquilo que o símbolo tipifica, simboliza. É bom guardar isto de início, não é? Desprezar os tipos, os símbolos, significa desprezar o real, o verdadeiro, o significado dos símbolos. Desprezar a bandeira brasileira, as suas cores, desrespeitá-la, significa desprezar, desrespeitar toda a nação, todo o povo. Significa desrespeitar as matas, desrespeitando o verde, a fauna, a flora de um modo geral. E assim, todas as cores tendo o seu significado, o amarelo significando a riqueza mineral, o ouro especialmente, o azul, a abóbada celeste, aquelas estrelas representando os estados, o branco representando a paz. Agora, a bandeira deve ser reverenciada, porque ela simboliza um povo, uma nação, uma pátria. Todas as bandeiras, mesmo não sendo da nossa pátria, elas têm que ser respeitadas, porque elas simbolizam um povo, uma nação, uma pátria. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual, que está atada, ligada de um certo modo à vida natural. Agora nós temos aí no termômetro a escala acima de 0 e temos a escala abaixo de 0. Sim, abaixo de 0 você já sabe do que se trata. A coisa está bastante fria. Acima de 0, por volta do 0, está frio. Mas na medida que vai subindo a coisa, vai esquentando. Vai subindo, vai subindo, vai esquentando. Então nós temos um ponto natural. E nós precisamos de saber, termos a estas alturas, um termômetro, para ver como vai a nossa vida espiritual. Se estamos abaixo de 0, ou estamos mornos, quer dizer, um pouco acima de 0, ou se estamos quentes. Agora, toda a Bíblia Sagrada é escrita em torno de tipos, de parábolas, de símbolos. Os profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo, o grande sábio São Paulo, que disse que não usou de sua sabedoria em ponto algum para pregar o Evangelho. Ele não se baseou em sublimidade de sabedoria humana. Mas vejam só, todos os homens escritores do livro dos livros. Você pode ter um livro muito importante, muito bom, muito famoso, mas ajuntando todos os livros famosos do mundo, ainda estão sob o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. E eles usaram tipos, usaram coisas naturais como ponto de partida. Usaram as coisas terrenas para explicar as espirituais. Mas aqui nós temos uma escala, temos um ponto X,
para mais ou para menos. E esta Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, está dizendo, usando justamente tipo o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você gostaria de saber onde está isso? Em Apocalipse 3, versículo 15, 16. Mas a quem se refere isto? Esta carta está sendo endereçada ao anjo de Laodiceia. Anjo é mensageiro. E o mensageiro ali servia apenas para transmitir o recado. O recado de Deus. O recado do Senhor. Em relação a tal igreja que estava na Ásia, na verdade, com o nome de Laodiceia, que significa mulher, que significa também direito dos povos, possuindo então características perfeitas da era em que estamos vivendo. O Senhor Jesus não ia ocupar o Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas, simplesmente visando aquelas igrejas locais ali na Ásia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não. Ele endereçou, na verdade, a elas, porque elas possuíam em si características que seriam evidenciadas, se manifestariam durante os 7 períodos da igreja aqui na Terra, respectivamente falando. Cada uma por sua vez. Mas eu quero me fixar nisso. O termômetro de Deus acusou que a era em que estamos vivendo é morna e por isso está vomitada da sua boca. Isso não se refere ao mundo pagão. Isso se refere a alguém que já esteve nele. Que já esteve nele. Vamos usar a linguagem ao pé da letra, que já esteve em seu estômago, mas ao invés de descer, de ser assimilado para o seu corpo, foi vomitado. Eu estou usando uma linguagem do Senhor, do Rei dos Reis, daquele que poderia usar palavras que nenhum dicionário poderia nos explicar. Mas, no entanto, ele falou o mais simples possível. Porque quanto mais sábio é o homem, mais simples ele fala. Mais simples ele vive. Porque o sábio é aquele que vive para o simples. Este é que é o sábio. O grande é aquele que serve. Diante de Deus a coisa é diferente. Mas aqui está, meu ouvinte. Meu irmão amado, o termômetro de Deus está aqui. Nesta hora presente, dando um balancete, dando um inventário, acusando o estado da era em que estamos vivendo. Uma era que se jactancia ser rica em dons, rica em religião. E esta Bíblia está escrita para os crentes. Deus não tem satisfação a dar a incrédulos. Eles já estão por si separados de Deus. E esta Bíblia está escrita para crentes. Todas as suas promessas são para os crentes, bem como todas as suas repreensões são para os crentes. Toda promessa de vida eterna é para aquele que crê. E toda promessa de condenação
é para aquele que não crê. Ora, aquele que não crê é aquele que não obedece. Agora vamos lembrar do que citamos na abertura deste programa. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina. Veja a linguagem. A linguagem é sempre tomando uma pedra, é tomando o fundamento de uma casa, de um edifício. Sempre eu estou dizendo, fazendo menção disto, porque é muito importante. Você vê aquela casa linda, muito bonita ali, aquele edifício tão alto, tão bem acabado, que chama atenção nos cartões postais, chama a atenção dos turistas, chama a atenção de todo o povo. Lá há uma coisa escondida, sobre o qual aquela beleza tem se manifestado, aquela utilidade pública tem se manifestado. É o fundamento, é o alicerce, ninguém vê. Mas deve saber que aquilo é o principal de tudo. Se a beleza da igreja tivesse de fato o fundamento dos profetas e dos apóstolos, ela seria justamente a beleza que Cristo viria buscar. Porque isso significa caráter. Não beleza aparente. Os apóstolos começaram em Atos 2:38, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Isto prosseguiu em todo o Novo Testamento. Isso é fundamento. Os profetas nunca trataram com três deuses, com três pessoas distintas. Isso é fundamento. Agora, sobre qual fundamento? Sobre qual Pedro a sua igreja está edificada? Sendo que o próprio batismo de Pedro é negado escandalosamente, é torcido, e o próprio Pedro disse, eles torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Isso é casa edificada na areia, vindo os ventos, as tempestades da imoralidade, do vício, do crime, das superstições, das feitiçarias, a casa caiu, o sal ficou insípido, está pisado pelos homens, e aí está um montão de Babilônia caída, dependendo dos poderes humanos, pisado pelos poderes humanos. Mas isso está escrito nas Escrituras, que ela com suas filhas, ambas cairiam e seriam pisadas. É necessário que haja apóstolo, é necessário que haja profeta. Paulo disse em Efésios 4, versículo 11, e ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que significam mestres nas Escrituras. Precisamos saber o que é um pastor, para que a nossa fé esteja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. O pastor é uma pessoa especial. Ele deveria ser tratado e considerado como uma das altas autoridades, porque antes de tudo, ele em si carrega uma tarefa. Ele não é mais homem nem menos homem do que qualquer outro homem natural. Mas é uma coisa, ele carrega uma tarefa espiritual. Ele tem uma tarefa especial.
E se esse homem tem uma tarefa especial, então ele deve ser considerado um homem especial. Ele é construído de uma forma tal que ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga, o pastor. Ele é o boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais, e assentar-se com as duas famílias, e sem favorecer a nenhuma, e arrazoar aquilo e trazê-las outra vez à dulçura. Ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas. É a quem deve estar entregue a orientação que o lar precisa. É o pastor. Ele deve estar pronto para isso. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ele deu a uns como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então ele senta entre duas famílias em questão, se é que são cristãs. Leiam 1 Coríntios 6, antes de irmos aos juízes do mundo. Deveríamos levar a nossa causa à igreja, e a palavra do pastor ser a coisa final. Eles se assentaram entre as duas famílias, sem nenhuma parcialidade, sem favorecer a nenhuma, arrazoar aquilo e trazer aquelas duas famílias à doçura. Ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas, ele foi ordenado para isto, ele veio de Deus para isto. E é através dele que a igreja é edificada. Ele é como aquele construtor que está olhando o serviço de cada pedreiro, que está olhando a posição de cada servente. Ele está examinando a massa. Ele está olhando, sempre corrigindo o nível. Ele está sempre cuidando das coisas. Todos vão embora para o seu descanso. Ele tem que passar por ali às vezes, sozinho até, e olhar como vão aquelas coisas, aquele serviço, aquela construção. Se o alicerce ficou bem feito, caso contrário, aquela parede vai ruir. Se a casa está sendo edificada na rocha, ele tem tudo, ele tem prumo, ele tem nível, ele tem a régua, ele tem a linha, ele tem a palavra de Deus, ele tem as coisas de Deus, através das quais ele pode orientar esta mocidade, ele pode orientar a mulher casada, ao homem. Confie no pastor, uma vez que ele seja de fato um homem que esteja edificando a sua fé, começando pelo seu batismo no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele e nesta vida o seguirei, e eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus me guia e satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde eu cedo não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas, e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que
que tú es crente y que por Cristo vais viver. Deixe-me ver as pessoas com quem você gosta de andar. Deixe-me ver o tipo de literatura que você lê. Deixe-me ouvir as músicas que te agradam, a maneira que você se veste, e eu lhe direi a qualidade de espírito que você tem. Ó, diga ao mundo que você é crente, isto é, com a vida expressada, com a vida como São Paulo ensina e recomenda. Apresentai os vossos corpos como sacrifícios santos e agradáveis ao Senhor, porque é o vosso culto racional. Então diga ao mundo que você é crente, com sua maneira de viver, de falar, de se vestir, de se apresentar, de negociar, na viagem, no trabalho, onde quer que vá. Diga ao mundo que você é crente. A sua vida é mais do que um folheto doutrinário. A vida de uma crente é mais do que qualquer revistinha de ganhar almas para Cristo. A vida de uma moça, de uma mulher, de uma criança, de um homem, de um moço, é mais do que o próprio livro, o próprio papel, chamado Bíblia, que é a palavra de Deus. A sua vida é uma epístola aberta, lida pelos homens. A sua vida quer dizer as santas e sagradas letras da Bíblia Sagrada, transferidas, vivificadas pela sua vida. É você fazer funcionar os versículos da Bíblia através da obediência. Diga ao mundo que você é crente, e você será tão simples e será muito mais feliz. Porque quem é simples é feliz. Quem é vaidoso, nada lhe satisfaz. Por isso está sempre ansioso, ansiosa, daí então a infelicidade. Mas aqui está uma pergunta do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Esta é uma pergunta. E que quer dizer, em outras palavras, se você tem crido em nossa pregação, então o braço do Senhor lhe tem sido revelado. Isso é alimento espiritual para você nesse instante. Isaías tinha convicção da sua pregação, a ponto de dizer que a sua pregação era o braço do Senhor se manifestando ao povo. E se nós não temos tal convicção, é melhor que não falemos ao povo, é melhor que não preguemos ao povo a palavra de Deus. Mas aqui está, quem deu crédito à nossa pregação? A esta pregação, que é, na verdade, o braço do Senhor se manifestando a todos quantos têm dado crédito? Sim, amados, vamos comparar isto com aquilo que Jesus orou ao Pai em São Mateus capítulo 11. Eu acabei de fazer referência em Isaías 53. Agora, São Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo,
Respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nós podemos pensar nesse instante nesta base tremenda da felicidade real do cristão, que é viver em simplicidade. Porque sem viver em simplicidade, ninguém pode encontrar Deus em sua totalidade, em sua plenitude. Isto porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Por isso Jesus deu graças a Deus, que havia escondido os mistérios dos olhos dos sábios entendidos. Porque um sábio e um entendido, sendo simples, ele pode ver as coisas de Deus também. Mas você já pensou se todo mundo tivesse de ser sábio e entendido intelectualmente para ver as coisas de Deus? Então 90% da humanidade estaria perdida. Talvez estejamos exagerando, não é? Mas vamos aí para uns 60% da humanidade estaria perdida, irremediavelmente perdida, porque dependeria de ser sábio, entendido intelectualmente, para receber a salvação, as coisas de Deus, para que Deus se manifestasse a eles. Então o sábio e entendido são muito menos do que os simples. Podem ser simples e alcançarem o mesmo que os pobres alcançam. Quando João estava preso e qualquer coisa lhe aconteceu lá, no seu ânimo, ele já havia apontado para Jesus e indicado-o como Cordeiro de Deus. Depois ele mandou o mensageiro perguntar para Jesus se de fato ele era o Messias. Jesus mandou-lhe um recado: diga para João que os coxos andam, os cegos enxergam, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é anunciado aos pobres. Agora, São Tiago disse assim, que Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Por isso que a era jactanciosa, laodiceiana de hoje, é chamada na Bíblia de pobre, desgraçada, cega e nua, porque ela diz: rica estou e de nada tenho falta. É rico de sabedoria, de entendimento, de teologia. Nunca houve um mundo tão rico em teologia como há hoje. Jesus, em Apocalipse capítulo 3, chamou esta era de pobre, desgraçada, cega e nua, dizendo que ela não sabe nada, porque o que seria revelado viria em simplicidade. Vejam se os teólogos que estavam em Belém ficaram sabendo aquilo que os pequenos pastores ficaram sabendo, guiados pela estrela. Eles nunca iriam buscar o Messias na manjedoura. Jamais irão buscar Deus, a revelação do Apocalipse, num profeta tão simples e humilde como Deus mandou nesta era. Não é diferente. Muitos passam por alto por causa da maneira em que Deus se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. O homem tem uma ideia e interpreta essa ideia e transmite essa ideia para o seu povo.
E aquele povo crê naquele homem como entre a vida e a morte. E ele diz: os profetas e a lei duraram até João. Quer dizer que dali para cá não há mais profeta, quando o próprio Jesus foi um profeta em plenitude. Dali para cá, na graça, não há profeta. Profeta da lei durou até João. O profeta da lei não podia falar a não ser através de símbolos, a não ser através do tempo, porque ele podia ver uma virgem concebendo daí 800 anos quase. O profeta da graça está falando daquilo que os profetas do passado falaram, revelando aquilo que os profetas revelaram no passado. Por isso o profeta São Pedro se pôs de pé no dia de Pentecostes e disse: isto é o que diz Joel, o profeta Joel. O profeta da graça revela o que o profeta da lei diz, profetizou. O profeta da graça revela Cristo, o sacrifício que foi profetizado no Salmo 22, em Isaías 53, naquela pregação que é o braço do Senhor estendido para aquele homem que caiu do seu cavalo, caiu do seu pedestal, caiu do seu ego e tornou-se simples. Amados, vejamos mais uma vez o cuidado do profeta Paulo, profeta da graça, para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 11, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, ó profeta Paulo, qual será o seu temor? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com seu evangelho moderno. Você tem que ver que a serpente não falou mal de Deus para Eva. A serpente pregou o evangelho intelectual para Eva. O que ela está fazendo até hoje, através de seus grandes mensageiros. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos: olfato, paladar, visão, olhos, visão, audição, músicas, visão, concupiscência dos olhos, expor os corpos, ver os corpos, cobiça. Corrompa os vossos sentidos, sentidos do corpo, sentidos do espírito, memória, afeto, consciência, sentimento, razão. Essa serpente corrompa os vossos sentidos através da pseudociência acerca de Deus. A preocupação de Paulo estava justamente nisso. Ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pronto. Se o diabo conseguir tirar a igreja da simplicidade, como ele conseguiu tirar a falsa igreja e suas filhas, então ele corrompe os seus sentidos. Corrompe os seus sentidos, e esses sentidos ficam
buscando somente o que se vê, buscando aparências mundanas, riquezas mundanas, beleza mundana, caráter mundano, cobrindo suas rugas com os cosméticos fabricados entre quatro paredes por homens. Quando a mensagem de profeta é para tirar as rugas do caráter, não pense, minha senhora mãe, mãe de filhos, que as rugas que vêm no seu rosto, pela idade, pelo trabalho no posto do seu dever, por amamentar filhos e perder a forma do seu corpo físico, isso te compromete diante de Deus. Não! Paulo disse a respeito da mulher: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se evitar da corrupção do mundo e viver em santificação. Essas rugas que esta mãe traz em seu corpo, essas rugas que esse homem traz em seu rosto, isto é honra, isso não é desonra. Mas Cristo tem um corpo para você sem ruga, um corpo sem ruga em seu caráter, sem mancha em seu caráter, vivendo em simplicidade, porque Deus só pode ser encontrado em simplicidade. O maior homem que já pisou na terra nasceu numa manjedoura. E o homem mais baixo de Jericó, Zaqueu, teve que olhar para baixo para ver este homem. Deus encarnado, Emmanuel. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Tudo lhe foi emprestado quando ele era criador de todas as coisas, porque está escrito que sem ele nada foi feito, porque ele é a palavra, ele é o verbo invariável de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a serpente tem procurado introduzir o seu evangelho moderno e posto a igreja, edificada a igreja nesta areia movediça do século. Por isso ela está com a moral acabada. Muitos clamando, representantes do povo clamando nas câmaras. Oh, e essa moral, como vamos fazer com a moral? Está demais o ludismo e essas coisas todas, e a corrupção de menores e tudo mais. Culpada é a igreja. Paulo disse isto. Jesus acusou, a Bíblia acusa. Se nós ensinássemos somente a verdade, nós não teríamos falsos cristãos manufaturados, baseados com a fé baseada somente no que vê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se podem ver. As riquezas do mundo nada valem para mim, a menos que Deus esteja revelado em minha vida. As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti. Dize-me, ó meu bom mestre, está o meu nome aí. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida, foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como a areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me o seu sangue. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta,
e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. Crê no Senhor, cujo nome já esteja. A você que tem crido na nossa pregação, aceite agora em sua vida o braço do Senhor se manifestando e dê glória ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo das trevas e da perdição. Antes eu era um perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação.